Antes de começar o vídeo, gostaria rapidamente de agradecer a todos vocês. Chegamos a 20 mil inscritos. Cada like, comentário e compartilhamento fez isso acontecer. Muito obrigado por fazerem parte desta comunidade. Vocês tornam tudo isso possível. Em 11 de outubro de 2025, o youtuber Dylan Salvage, conhecido por explorar a natureza em seus limites mais extremos, entrou na floresta Aokigahara, aos pés do Monte Fuji, no Japão. Ele não estava em busca de fantasmas ou lendas, mas sim da gigantesca salamandra japonesa. No entanto, nas profundezas silenciosas daquela floresta, ele acabaria encontrando algo muito mais perturbador. À medida que a noite caía sobre Aokigahara, Delaney e seus companheiros deixaram a estrada e adentraram entre as árvores. A luz de suas lanternas mal conseguia atravessar os troncos que pareciam se estender infinitamente em todas as direções. Sem sinal de GPS ou celular, a floresta parecia silenciosamente mudar de forma a cada passo. O objetivo era simples: filmar a vida selvagem. Hay un montón de venados. Estoy corriendo, mira, mira. Soca, mira, mira. Venados. Hay un montón. Qué buena, ¿eh? Acá en directo desde el bosque hay venados por el fondo corriendo. Y acá está súper frío, o sea, todo Japón acá ahorita está caliente, es verano, pero en el bosque acá está heladísimo. En el momento sentí escalofríos por la temperatura, los sonidos raros de sibilíos y un ambiente místico con una bruma. Aún más cuando llegamos a un parking con las luces azules. Pero igualmente ese bosque estaba cubierto de vida. Todo estaba muy tranquilo hasta que vino la policía. Konnichiwa, insect filming. El policía nos preguntó lo que estábamos haciendo, así que le mostré mi canal de YouTube y algunos videos. Nos pidió nuestros datos personales. Después de una larga conversación entre Colo, mi filmmaker, y el policía, recién me enteré de la verdad. Estábamos actualmente en el famoso bosque de los suicidios. Me sorprendió bastante, la verdad. Él me dijo, este lugar es un lugar de suicidio en Japón. Así que lo llamé. Es posible que te pierdas, si es posible escucha lo que dice la policía y regresa a casa. ¿Qué opinas? Men, la policía está en corteza que nos pide permiso, si podemos irnos, por favor, si quieren. Y nada, o sea, increíble. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir, ¿no? Cervo apareceu brevemente no feixe da câmera e logo desapareceu entre as árvores. Por alguns instantes, o clima pareceu voltar ao normal, mas a calmaria não durou. De repente, 2 policiais surgiram na escuridão, alertando-os de que haviam entrado em Aokigahara, a floresta do suicídio. A ordem para retornarem não veio com hostilidade, mas com uma preocupação, como se já tivessem dado aquele mesmo aviso muitas vezes antes. En ese momento tomé la decisión de revisar al borde de la pista para encontrar animales, ya que no me lo creía mucho y pensaba que todo era una leyenda urbana. Y es así, como a 15 minutos de la entrada, encontramos un camino abierto donde nos paramos a explorar un poco. Hay un auto, mira. Es que debe haber otra entrada, supongo. En el momento solo me pareció súper confuso cómo el auto había llegado hasta ahí, pero estaba tan enfocado en mi objetivo que lo ignoré en los primeros minutos para seguir buscando animales. Después de un momento, recién se me hizo todo raro y más me acercaba, menos sentido tenía todo. Así que decidí acercarme a ver y me di cuenta que el carro estaba prendido. Algo estaba pasando. En el momento, es como si me olvidé la circunstancia donde estaba y solo decidí acercarme pensando que iba a ver a alguien en el asiento del frente, pero no veía nada hasta que... No. Depois de saírem da trilha principal, o grupo permaneceu próximo à borda da floresta. Foi então que Dylan percebeu algo estranho, o som distante de um motor. Seguiu o barulho até encontrar um carro quase engolido pela vegetação densa. A estrada estava bloqueada por pedras e raízes, mas o veículo ainda funcionava, com os faróis piscando fracamente por entre as folhas. Dylan se aproximou com cautela, a câmera tremendo em suas mãos. Quando olhou para dentro, o banco do motorista estava vazio. O silêncio tomou conta do ar ao redor. Chicos, hay un cadáver, lo juro. Hey, se mató a alguien. Mentira. Hay un cadáver, te lo juro. Bien. Te lo juro que hay un cadáver. Estaba en choque, pero igual decidí revisar, podría seguir vivo. Sí, boludo, hay un cadáver. Está durmiendo. No había duda, estaba muerto. Además, no podía tocar nada para no ser incriminado. Y nos dimos cuenta que los hechos fueron recientes, hace un par de horas. No, pero recién ahora. Estamos buscando al policía que estaba acá antes para avisar que hay un cuerpo, pero estamos buscando bichos. Yo estaba buscando bichos para ver los bichos que había en esa zona. No, men. I think it's a man. We barely saw him, but a car, and inside the car, we saw a body inside the car. Tenía moneda, no puede llamar a la policía. Sí, felizmente siempre tengo monedas, muchachos.
Quiero dejar un mensaje, chicos, si ven esas cosas, intento llamar a la policía. Bueno, yo pensaba abrir la puerta, por si acaso, porque creo que es por gas, para que si de una manera seguía vivo, sabe, podía recuperarse. Pero el problema es que si tocas algo de la cena, creo que puedes tener muchos problemas. Sí. Y acá no estamos en Argentina, en Perú, yo qué sé, acá estamos en Japón. Va a venir la policía. Bueno, vamos a ver. Y vamos a tener que escoltar porque ellos no saben, porque no es acá, creen que acá sí. y dije que no. No, vamos a tener que llevarlos ahí. A ver, le voy a hacer señal de luces. Luego de esperar 15 minutos, llegó la ambulancia, pero todavía teníamos que llevarlos al lugar. Parecía surrealista, digno de cualquier película. Hace una hora ni sabía exactamente en dónde estaba. Todo fue muy rápido, demasiado para mí. Ok, llegamos. Fue impresionante la cantidad de gente movilizada. Inside. Por protocolos, primero los policías que tenían que intervenir y llamar a los médicos. Los médicos verifican si está con vida. Están arreglando si está vivo o no. Today? Looks like. Now? Okay. Is it common that it happened here? Dijo, sucede muy a menudo esto de los... O sea, que pasa muchas veces. En sus protocolos tienen la obligación de intentar reanimar a la persona por lo menos 5 minutos. Ya están viendo las pruebas que hay en el piso, muchachos. Viendo la escena con más claridad, entendí que la persona usó el monóxido del carbono inhalando el gas. Para eso tapó las puertas y el tapo de escape con el carro prendido. En ese momento pensé que si solamente hubiera llegado un poco antes, podría haber sido difícil. Llegó la policía, nos preguntó cómo lo encontramos, la hora, qué hacíamos, datos personales y pasaportes. Nos agradecieron de avisar que había un cuerpo. No logro entender cómo el carro del fondo pasó acá. O sea, acá el carro no puede pasar, muchachos. Esa piedra está enorme, acá hay piedra enorme, acá otras piedras, troncos. Pude hablar un poco con los policías, me dejaron hablar con ellos un poco y les pregunté cuál era la frecuencia que la gente terminaba con su vida acá. Una llamada al mes más o menos para que notara un cuerpo. La probabilidad que justo el día que venimos acá, el carro prendido con el cuerpo adentro, estamos en el lugar cierto, metido ahí en el medio del bosque, una locura. Tremendo. Dentro do carro, à fraca luz do painel, eles viram algo que ninguém deveria ver, um cadáver. A realidade os atingiu de uma só vez. Aquilo não era lenda, nem uma história criada para chocar. Era a triste verdade por trás da fama sombria de Aokigahara. O silêncio não era sobrenatural, e sim humano, carregado do peso de histórias que nunca puderam ser contadas. Essa história arrepiante aconteceu na Bélgica, quando o youtuber Siaz e 2 amigos decidiram explorar um acampamento abandonado, escondido nas profundezas de uma área florestal. Mas antes mesmo de chegarem ao local, algo verdadeiramente aterrorizante aconteceu. No dia 29 de dezembro de 2023, o grupo chegou à beira da floresta, prontos para gravar seu próximo vídeo de exploração urbana. Assim que saíram do carro, o ar foi tomado por latidos altos, vindos de algum ponto distante entre as árvores. Logo na entrada, eles notaram uma árvore caída bloqueando a trilha, e sobre o tronco, uma mensagem perturbadora escrita à mão. Privado, este é um espaço de oração. Por favor, respeite. Atrás dela, outro aviso. Cuidado. Siaz comentou que nenhum desses sinais existia na última vez em que esteve ali. Mesmo tomados pela desconfiança, eles decidiram seguir em frente, atravessando o tronco e adentrando mais fundo na floresta. Poucos instantes depois, um som inquietante ecoou ao redor deles. Die deur, die wint niet. Ik hoorde zo... Nee, dat is een beest. Zeker? Ja. Oh, Nee. waar is dat? Dat was een deur. Dat is een deur, hè? Hallo? Ik kan de wind ook gaan, ja. Waarschijnlijk zo. Oh, maat. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? Moet je een boffen op wachten, joh. Dit is zo creepy, maat. Preocupados por estarem invadindo propriedade privada, os youtubers tentaram encontrar outro caminho. Seguiram por uma trilha próxima, na esperança de evitar qualquer área restrita, mas logo se depararam com outro obstáculo, uma grande árvore envolta em fitas vermelhas e brancas de advertência. Um aviso recente estava fixado ali, proibido o acesso, área privada sob vigilância por câmeras. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto que o medo. Determinados a registrar imagens impactantes, os 3 amigos ultrapassaram a barreira e seguiram em frente pela floresta sombria, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. What the fuck? What the fuck? Oh. Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Lamp aan of niet? Hallo? 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 What the fuck?
What the fuck? Hey! Mais tarde, enquanto faziam uma pausa para ajustar as lanternas, uma mulher vestida de branco surgiu repentinamente da escuridão, segurando um machado e avançando rapidamente em direção a eles. O pânico foi instantâneo. A mulher, que parecia estar em transe ou possuída, acabou sendo detida pela polícia momentos depois. Os 3 youtubers, em choque e completamente exaustos, voltaram para casa em silêncio. Mais tarde, descreveram a experiência como algo traumático, um encontro assustador que poderia ter custado suas vidas e deixou uma marca permanente em suas memórias. Embora tenham escapado sem ferimentos físicos, a lembrança daquela noite e da mulher de branco continua sendo um lembrete aterrorizante de que alguns lugares abandonados deveriam simplesmente ser deixados em paz. Jen é uma mulher que tem uma pet chamada Maggie. Ela administra um canal no YouTube onde compartilha vídeos e histórias cheias de ternura sobre sua fiel companheira. Mas em um vídeo em especial, algo muito estranho aconteceu. Enquanto gravava em um parque cercado por árvores um vídeo divertido de Halloween, planejando vestir Maggie como um pequeno fantasma, algo realmente perturbador ocorreu. You ready? We're gonna try again. Now that it's all dirty and torn to shreds, you're gonna make the best dirty ghost? You're gonna make the best dirty ghost? Whoa. Oh my god. Holy shit. Mesmo se sentindo desconfortável, Jen tentou continuar a gravação, embora sua expressão deixasse claro o medo e a confusão. Em determinado momento, o nervosismo tomou conta e ela decidiu parar de filmar e ligar para a polícia para relatar o que havia ouvido. Segundo Jen, os policiais chegaram rapidamente e vasculharam toda a área, mas não encontraram nada fora do comum. Na descrição do vídeo, ela sugeriu que talvez o som tivesse vindo de uma raposa, um lince ou outro animal, mas logo descartou essa hipótese. Também considerou a possibilidade de alguém estar tentando pregar uma peça, porém afirmou que os policiais não encontraram indícios de presença humana. Ela concluiu dizendo que, se não foi uma brincadeira idiota, então talvez fosse algo muito mais perturbador. Alguém realmente pedindo ajuda, ou talvez uma pessoa fora de si, gritando como um animal selvagem. Bugs é um youtuber bastante conhecido por seus vídeos de bate-papo no Omegle, pegadinhas leves e reações hilárias. Mas, há quase uma década, seu canal era bem diferente. Naquela época, ele postava gameplays, comentários e momentos de suas transmissões ao vivo. Entre esses vídeos antigos, há um em especial que se destaca dos demais. Uma noite em que Bugs e alguns amigos decidiram explorar uma floresta cercada por rumores de ser mal assombrada. O que começou como uma simples aventura acabou se transformando em algo muito mais sombrio. Purely local ghosts are described far more vividly and seem to have once caused considerable alarm, even if only within a few miles radius. Early in the 19th century, for example, there was said to be a most unpleasant spectre in St. Leonard's Forest. It was a headless phantom which would lurk among the trees at dusk waiting for some horseman to pass by, and would then spring up behind him, wind its skeletal arm around his neck, and cling to him in spite of all the struggles and pleadings until he reached the further side of the forest. Alright, so we're gonna go to this church which we saw earlier today. I'll just show you that now. Legend has it that everyone in this village they're very, very eerie about this church. They just don't like to talk about it for some reason, so it's not a good spiritual vibe here. It's bad. There's a graveyard around there, and then we're gonna head further up into St. Leonard's Forest, which apparently there is a witch, what's it called, like a cult. Apparently there's actually still people that go there to practice witch hunt. Is it witch hunting? I don't even know what it is, but it's meant to be proper freaky, so we're gonna go. And there's also a lot of lore behind these forests. They seem to be very spiritual. This place is in the middle of nowhere. It's gonna be absolutely pitch black. It should be good though. We've got a lot of torches and flashlights, so we've got Big Steve
Over here there's a big torch. Then we've got 2 torches we're going to strap to our cameras. This is it. This is it, boys. We're on the way. So if I just show you, me and Mike have got the same setup here. So we've got our cameras with a flashlight on top, and then Steve has got a full-on, extremely bright light, and he's also got like a smaller light as well. De acordo com antigas lendas locais, a floresta de St. Leonard já foi lar de um espírito aterrorizante, um fantasma sem cabeça que aparecia ao entardecer, saltando sobre as costas de viajantes e agarrando-os até que conseguissem escapar dali. Foi justamente essa história assustadora que atraiu Bugs e seu grupo até o local certa noite. O plano era simples: visitar uma igreja e um cemitério de séculos passados, e depois avançar mais fundo na floresta para ver o que encontrariam. No início, parecia apenas mais uma aventura sombria. A floresta estava completamente silenciosa, sem casas, sem luzes de rua, apenas o som dos passos do grupo sobre as folhas secas. Quando finalmente chegaram à igreja abandonada, até o ar parecia mais pesado. That is the church right there, and there's a graveyard all the way around. Nah, man, this is just... Are we actually about to do this now? Yeah, let's go. Let's do it, man. Oh my fuck, don't do that, man. Oh my god, that's the creepiest noise you could ever do. Nah, I'm freaked out by everything. I want to be in the middle, yeah. Are you with the light? Where's light? This is insanely scary. Oh, fucking hell. What? My fly just flew into my... Jesus Christ. Yo, no, I'm not liking this, man. This is the church here. Yo, boys, I really don't like this. Give it a no. Wait, hang on. Oh, mate. Yeah? You doing it? There's a CCTV camera right there, boys. Anybody home? This is fine. Okay, I'm warming up a bit. It's not as bad as I thought. Oh, there's a fucking like proper tombstone over there. Is there? Just a tombstone, I think of the Undertaker. Man, that is proper sketchy. Like. Should we? Oh no! What the fuck? I know. I thought I seen something. No. If anyone is here, if any spirits are here, please show us by making some noise. O prédio se erguia diante deles, frio e sem vida, cercado por túmulos esquecidos pelo tempo. Apesar do nervosismo, o grupo seguiu em frente, determinado a registrar algo incomum com a câmera, mas nada aconteceu, pelo menos por enquanto. Depois de uma breve pausa, eles decidiram dirigir mais fundo na floresta, em direção a uma área associada à bruxaria e rituais de culto. No caminho, notaram um carro estacionado à distância, com os faróis apagados. Aquilo os deixou profundamente inquietos. So that was the first place that we've just been to. It's a church and a graveyard, and we're now heading to the forests, which is where the spectre thing, the phantom, whatever the fuck you want to call it, it's where the history is. There's witches there, there's cults there, so that's where we're heading to next. I've just got such eerie vibes around here. Like, I really don't like it at all. Okay, so this is us now entering the second place. We're just gonna go in, see if there's any cars, see if there's anyone else in here. Yeah, oh, this is just so sketchy. Just is. Like, do we turn left, I'm assuming? So I'm guessing that's it down there. Do you reckon? Yeah, that's how you get in, that's the entrance. Fuck. Where's the parking spot? Around here. There's a car there. There's a car there. Is there actually? Yeah. That's not good. Shit. So that car that you saw was, we don't really know, but we're back in town, we're going to wait for a bit and then we're going to head back out. Horas depois, por volta das 2 da manhã, retornaram ao local com as lanternas em mãos. Foi então que a verdadeira tensão começou. Eles se depararam com uma clareira marcada por sinais queimados no chão, o que parecia ser os restos de uma fogueira cercada por um círculo. A descoberta mudou o clima instantaneamente. As risadas cessaram e o medo tomou o lugar da curiosidade. De repente, sons estranhos ecoaram entre as árvores, passos, sussurros, algo se movendo na escuridão. O pânico tomou conta. Eles correram de volta para o carro em total desespero, com o coração disparado. Mais tarde, ao editar o vídeo, os espectadores de Bugs notaram algo arrepiante. That's not a dog. Is there no houses around? It's a circle, it's like shit, like a fire? Yeah, they'd put something here, and then they'd all sit around in a circle.
Nah, this is Sketch as this fuck. is not what this. I do not feel comfortable. Like, I don't know about you, but I'm just not getting a good vibe from here at all. Whereas back there I wasn't that bad, but right in this place we're getting to open space. This is like territory for like cults, and you know what I mean. Like, this is danger territory right here. Yeah, if someone was to set up a cult, it would be on like flat open ground like this, right? I'm getting really hot and uncomfortable. So guys, I don't know, I'm just out of breath. I don't like this. Nah, fuck that. No. This isn't even a joke anymore, man. Oh shit! Go, fuck. Get out of it. Oh my god. Oh, it's another car, there's another car there, get the fuck in. There's another car, get in. Shit. Get in. Uma figura estava parada atrás de uma árvore, visível apenas por um instante antes de eles fugirem. O grupo não havia notado nada durante a gravação, mas ao revisar o vídeo, a situação se tornou ainda mais perturbadora. Quando voltaram para o carro, perceberam que outro veículo estava estacionado bem ao lado do deles. Alguns espectadores acreditam que a figura era uma pessoa, talvez alguém do carro misterioso que haviam visto mais cedo, observando-os em silêncio. Outros juram que poderia ser algo sobrenatural, ligado às antigas lendas da floresta de St. Leonard. Se era um brincalhão, um membro de algum culto ou algo muito pior, o momento e o local eram perfeitos demais para ser coincidência. O que é mais assustador, um fantasma vagando pela floresta, ou a ideia de que alguém os seguiu esperando na escuridão por horas. Coincidência ou não, naquela noite Bucks e seus amigos aprenderam que, em uma floresta assombrada, o verdadeiro perigo talvez não esteja além das árvores, mas escondido entre elas. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Um grupo de investigadores, Kev, Mark e Jamie, se aventurou nas profundezas de uma floresta com um passado sombrio, um lugar onde, anos antes, um corpo havia sido encontrado. Naquela noite, o vento uivava com tanta força que quase arruinou toda a gravação. As vozes mal podiam ser ouvidas e eles estavam prestes a desistir do vídeo, até perceberem que havia algo errado. As we investigate the haunted woods, so my uncle see tonight. Said tonight twice, didn't I? I tried to do a takeover here as well. So you're going over here? So that's all right. I'll do it again. Okay. Do you want to stand in the same place or No, stand there? Joined Kev, Mark. I nearly said that. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Join Kev, Mark, and Jamie as tonight as we. Right, I'll try it. Okay. Join us, Gypsy Paranormal, tonight as we investigate the haunted woods. Okay. Go back and see what. Do it again then. Somewhere in this haunted woods, a body was found. It didn't have a head. The death was put down to natural causes, but it wasn't until 6 months later that the head was found, whether animals took it away. No one still quite doesn't know what actually happened to the person, how they died. It's one of those mysteries that was never solved. We're going to go to that building tonight and we're going to do some kind of investigation, maybe do an EVP, call outs and stuff like that to see if we get any responses. There you go, you just walk out and then I'll follow you, yeah? Yeah, there's a video, yeah? Yeah. I'll stand here for a minute and... Logo no início da gravação, enquanto exploravam um prédio abandonado, uma figura escura e agachada pôde ser vista sobre a construção, imóvel, quase humana, observando-os em silêncio. Mas quando retornaram alguns minutos depois, ela havia desaparecido. Não era um truque de luz, tampouco parte da estrutura. Seja o que for, sumiu sem emitir um único som. Até hoje eles não têm explicação, apenas o pensamento inquietante de que algo estava lá fora, observando-os silenciosamente na escuridão. Johnny foi explorar Aokigahara, uma floresta formada por uma erupção vulcânica há mais de 1.200 anos. Um lugar de beleza impressionante, mas também um dos mais trágicos da Terra. Um local onde muitos entraram e nunca mais saíram. Ele costuma visitá-la, registrando suas explorações e tudo o que encontra pelo caminho. Mas em uma dessas visitas, algo saiu do controle. Enquanto caminhava entre as árvores densas, Johnny notou alguém à frente, um homem com uma mochila, vagando sem rumo.
Where are you going? He's still running. He's up in there. Oh, there you go. That's him, he just took off. Running. He was just sitting down there. He's gone. He's like a fair way away now. Right there, you've got someone who's going to commit suicide. I've just got this chill. He's another full-grown man running away from another man. A princípio, Johnny pensou que o homem fosse apenas outro explorador, mas havia algo estranho na maneira como ele se movia, algo que não parecia certo. Johnny não conseguia se livrar da sensação de que aquele homem não estava ali para fazer trilha, mas para algo muito mais sombrio e trágico. O estranho cambaleou floresta adentro, até desaparecer completamente entre as árvores. I'm gonna go try to find this guy. He was just sitting down. He was just sitting down here, and he's run up that gully. I'm gonna stay to the high ground in case he, I don't know. Look, there's a small chance he might come back out and be pissed off and come flying up. So if I'm on the high ground, I can defend myself. I've got to go in there and look. And the thing with this guy is, he's just up in there somewhere. I haven't heard him move for a while. But I'm losing sunlight. Get going. He's got no ribbon, nothing. He's just walked in here. I mean, look, he could be exploring like me, but I doubt it. Konnichiwa! 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 Hi! Man, he's gone. I just heard him running again. Don't be scared! Johnny o seguiu na esperança de impedi-lo, mas quanto mais avançava, mais o ar parecia pesar ao seu redor. Então, à distância, ele viu algo que o fez parar imediatamente. It's okay. Come out and have talk. Johnny from Australia. When most people run away, they don't run uphill, they keep running down. I'm going to go up on this high ground here and see if I can look down that way. But this guy does not want to be found, man. Why is my video camera going out of focus for? See? Look at the caves around here. It could be anywhere. I thought it last I heard him was over there. I don't want to keep pushing him further in either. You're not going to believe this.
I've just found another hanging. Are you kidding me? Well, look at the good thing, it's another body I can get home. Right through these trees, right in front of me. 50 meters. I don't know where old mate's gone, but someone's hanged themselves. 50 meters in front of me. Um corpo pendia de uma árvore. O impacto foi imediato. Mais uma vida perdida na floresta das tristezas. Johnny ficou paralisado, tomado pelo choque, se perguntando se o homem que havia visto o guiara até aquele corpo de propósito, ou se havia algo além disso. Talvez o espírito daquela pessoa o tivesse chamado até ali, em busca de um último descanso. That forest is so heavy, man. That forest, I've never felt anything like this in my life. But so tomorrow, a busy day tomorrow. I'm gonna go call the police and everything now, organise to meet them in the morning, take them into the second body I've found. Then I've got to go find old thing around out there. I just, I'm gonna talk to some Japanese people and see what we can do now for that guy. I think I've got a picture of his face when he turned around, but he's gone in real deep. I thought I'd be able to track him, but I was tracking him by sound, but then the last bit of sound I heard was on that rise, and then it's gone. Se algum de vocês estiver passando por um momento difícil, lembrem-se, vocês nunca estão sozinhos. Sempre existe ajuda e sempre existe esperança. Um homem e sua pet Miley adoravam explorar florestas à noite, especialmente aquelas cercadas por lendas sobre o Pé Grande e o Dogman. Mas em uma dessas noites, a curiosidade os levou a algo realmente assustador. Enquanto caminhavam, Miley de repente parou, rosnando para a escuridão. Em seguida, ela disparou em direção às árvores. She's on it. Fucking get it, girl. Get it. Coyote, it's done now. Miley, get over here. They don't sound like no goddamn coyote. What the hell did she get? She's getting something. Get it, girl. Watch it. Watch it, girl. Get it. Ooh. Damn. O que veio a seguir foram sons como ele nunca tinha ouvido antes, rugidos profundos que ecoavam pela floresta. Não soavam como nenhum animal que ele conhecesse e pareciam estar muito perto. Desesperado, ele começou a gritar por Miley, chamando-a de volta, enquanto os sons ficavam cada vez mais altos e assustadores. Dude, that is fucked up sound. Come on, Miley. Come on, that's too big for you, girl. Come on. Miley, come. The fuck? There's no way, dude. Miley, come on. Let's go. What the fuck was that, girl? It get you? Seja o que for, era enorme. Ele encerrou o vídeo ali mesmo, visivelmente abalado e sem palavras. Muitos que ouviram o áudio afirmam que é um dos registros mais claros de um possível encontro com o Dogman já capturados. E, sinceramente, é difícil discordar. Sozinho no meio da floresta, apenas com seu cachorro e uma lanterna, é impossível não se perguntar o que realmente pode estar espreitando além das árvores. Em outubro de 2025, Johnny partiu para um acampamento solo no meio da floresta para testar alguns equipamentos novos. A ideia era simples, uma noite tranquila sob as árvores, longe de tudo, mas as coisas tomaram um rumo assustador antes mesmo que ele tivesse tempo de desfazer a mochila. Oh, what a walk. What was that? I cannot see nobody.
Quando começou a filmar, tiros ecoaram alto pela floresta. Ele congelou, o som reverberando entre as árvores. Em seguida, outro disparo. Johnny se abaixou, o coração disparado, observando atentamente a linha das árvores. Foi então que ele viu um veículo estacionado ali perto. Ele não estava sozinho. Oh, there's a car there, look. Okay, now. You see that car? If they see me, I'm not going to be able to come here. I need to get out of the way, because if he's shooting, I don't want to get shot. I was going to go camp down there too. This is why you go stealth camping. Oh, you're walking ice cream with that, Jesus. You know, I can get my backpack and put it up here. Johnny se escondeu atrás de uma árvore quase sem respirar. Os disparos continuavam cada vez mais próximos. Com cuidado, ele começou a recuar lentamente, indo mais fundo na floresta, tentando não ser visto. I'm proper scared now. I'm scared of getting shot. Oh, man. I'm not abandoning. I'm just scared of getting shot. I'm hiding behind this tree. Eventualmente, os disparos cessaram. Ele esperou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, e mesmo assim, decidiu permanecer ali durante a noite, acampando sozinho, a quilômetros de qualquer ajuda, sabendo que havia alguém por perto atirando. Pouca gente teria coragem de fazer o mesmo. Josh e seu amigo decidiram explorar uma estrada cercada por lendas sombrias. Um lugar que os moradores afirmam ser assombrado por um assassino em série, onde gritos podem ser ouvidos ecoando entre as árvores. Já era tarde quando chegaram. Eles caminharam pela longa estrada deserta, com as lanternas cortando a escuridão, mas logo sons estranhos começaram a surgir ao redor deles. If y'all hear or see anything, let us know in the comments. Hey Josh, whatever happened to Paul? I think he moved to Alaska or something. Oh. He was trying to find somebody. Uh-huh. Yeah, guys, they say you can hear screams on this road. It's sketchy out here. Yeah, guys, if y'all like this video, make sure to smash the thumbs up. Oh, shit. What was that? I don't know, it sounded like somebody walking. Oh God. They say you can see lights. There's something out there. He coming too. I don't know if it's a skinwalker, Might be a a serial killer, or pow. Passos depois sussurros vindos da floresta. A tensão aumentava e então eles ouviram um som estranho. Hey, there's something over there. Oh, it is. I think it's that skinwalking werewolf. We come in peace. Please do not harm us. We're from outer space. We are from the planet Woofer.
That's insane, Joe. Let's get out of here. Go back. Aquilo foi o bastante. Os dois correram em pânico total, disparando de volta para o carro. Se era real ou apenas alguém tentando assustá-los, funcionou. Às vezes a mente prega peças, mas às vezes não. Sempre ouça seus instintos. O próximo vídeo foi enviado ao canal Stealth Diggers, conhecido por explorar o passado através de escavações e detecção de metais, revelando artefatos e relíquias escondidas pelo tempo. O conteúdo do grupo costuma ser fascinante, repleto de descobertas históricas. Mas em um vídeo em especial, eles encontraram algo que não conseguiam explicar. Estavam no meio da floresta, desenterrando objetos antigos, quando as coisas tomaram um rumo inesperado. Oh, sick. It's the Quaker Jr. Nice. Yeah, come check this out. Wow! Isn't that cool? Eles começaram a cavar, mas em certo momento ouviram algo estranho. Um som que, de forma inquietante, parecia vir debaixo da terra. O criador do vídeo disse não ter a menor ideia do que poderia ser aquilo. Are you listening to the ground? What do you hear? There's noise coming up from under the rock. Is there really? Yeah. Hold on. I heard it a little bit more a few minutes ago, but Like animal noise or? like movement. Right about here. I'm serious. Oh. There's definitely something under there. Let's see if we can pick it up. So you definitely hear that, right? Oh yeah. There's something digging around in there. Yeah. Yeah, well, you were eating. I was like, you're talking, but I'm like, something going on. Talvez fosse apenas um animal cavando sob as rochas. Outros acreditam que poderia ter sido algum tipo de atividade vulcânica subterrânea, capaz de produzir sons parecidos. De qualquer forma, foi um encontro arrepiante no meio da floresta. Imagine acampar à noite e de repente ouvir barulhos assim vindo debaixo de você. Mesmo assim, eles continuaram a exploração, sem nunca descobrir ao certo o que haviam escutado sob a terra. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.